No dia 1º de dezembro de 2024, uma live feita por um canal popular tomou conta das redes sociais, anunciando que uma suposta invasão alienígena aconteceria apenas 2 dias depois, no dia 3 de dezembro, praticamente hoje, enquanto este vídeo está sendo feito. A notícia chocou milhares de pessoas no chat e o pânico se espalhou rapidamente. Mas será que essa previsão faz algum sentido? E por que tantas pessoas se deixaram levar por essa possibilidade? A pergunta que fica é: estamos diante de um alerta legítimo ou apenas de mais um episódio de desinformação desenfreada? Enquanto uns descartam tudo como pura fantasia, outros se perguntam se há algo maior por trás desses fenômenos. O que essas histórias revelam sobre nossa fé, nossas dúvidas e, acima de tudo, sobre os tempos que estamos vivendo? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios das aparições no céu, as conexões bíblicas e como o cristão deve lidar com isso. Fique conosco e descubra a teoria de teólogos e estudiosos da Bíblia a respeito das aparições reais, pois é certo que acontece para algumas pessoas. Que explicação existe para isso? Entre 1º de maio de 2023 e 1º de junho de 2024, o Pentágono registrou 757 novos relatos de objetos voadores não identificados, OVNIs. Desses, cerca de 49 foram atribuídos a fenômenos comuns, como balões, pássaros e drones. Entretanto, centenas de avistamentos seguem sem explicação definitiva, desafiando a ciência e levantando dúvidas sobre sua origem. Apesar do aumento expressivo nos relatos, o Departamento de Defesa do ZEU declarou não haver evidências de que esses fenômenos tenham ligação com vida extraterrestre. Mas muitos casos permanecem inconclusivos devido à falta de dados suficientes para uma análise detalhada. A investigação desses eventos está a cargo do Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, fundado pelo Pentágono em 2022, e continua a reunir e examinar informações para compreender melhor os fenômenos e avaliar possíveis riscos de segurança nacional. As análises prosseguem, com o objetivo de lançar luz sobre esses mistérios e determinar suas reais naturezas. O aumento no número de relatos de OVNIs que vem acontecendo nos últimos dias também levanta a possibilidade de que muitos desses avistamentos sejam, na verdade, resultado do uso avançado de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Drones autônomos, equipamentos de vigilância e sistemas aéreos projetados para camuflagem podem ser programados para realizar manobras complexas, criando a ilusão de fenômenos inexplicáveis. Essa aplicação da IA, em alguns casos, pode ter intenções enganosas, como confundir a opinião pública ou desviar a atenção de operações militares ou espionagem. Além disso, a própria IA pode ser usada para gerar falsos relatórios visuais e sonoros, dificultando ainda mais a identificação de eventos reais e contribuindo para um cenário de desinformação. Não é difícil encontrar quem queira provocar o pânico, principalmente para ganhar visualizações e likes. A exemplo disso, temos o canal Sasaki Andi, surpreendeu as redes sociais ao realizar uma live alarmante, alertando para uma suposta invasão alienígena marcada para o dia de hoje, 3 de dezembro de 2024. A transmissão, repleta de dramatização e informações não verificadas, rapidamente viralizou, gerando medo e ansiedade entre os espectadores mais suscetíveis. Este episódio destaca como alguns criadores de conteúdo se aproveitam de temas misteriosos e sensacionalistas para provocar o pânico e, ao mesmo tempo, atrair visualizações, likes e engajamento em suas plataformas. Mas como os cristãos precisam lidar com isso? Em que precisam acreditar? A Bíblia não aborda a existência de alienígenas ou formas de vida em outros planetas.
O foco principal das Escrituras é a relação de Deus com a humanidade e a criação da Terra, oferecendo ensinamentos espirituais e morais para a vida. No entanto, algumas pessoas tentam interpretar passagens bíblicas à luz da possibilidade de vida extraterrestre. Aqui estão algumas considerações. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas no universo, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Esse versículo sugere que Deus é o Criador de tudo, o que inclui qualquer forma de vida, caso existam alienígenas. Então, o que precisamos temer? Pois somos filhos dele, feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos guardará. A única aparição que a Bíblia fala é a de Jesus Cristo em sua volta gloriosa nos céus. Algumas passagens são interpretadas por estudiosos de forma especulativa. João 10,16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Embora esse versículo geralmente se refira a povos gentios, alguns especulam se poderia apontar para a existência de outras formas de vida além da Terra. A Bíblia coloca a Terra e a humanidade no centro do plano divino. Gênesis 1, 26, 28 relata a criação do homem à imagem de Deus, destacando a singularidade da humanidade. A narrativa se concentra na salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo, o que pode indicar que a relação de Deus com os humanos é única. Mas a Bíblia também fala de anjos e outros seres espirituais. Ezequiel 1:4-28 descreve uma visão de seres estranhos e rodas com olhos que alguns consideram uma descrição de algo que poderia ser interpretado como extraterrestre. No entanto, o contexto indica que são visões espirituais. A ausência de menção explícita a alienígenas na Bíblia não significa que a sua existência seja impossível, mas também não há base sólida para afirmar que são reais. A Bíblia ensina a focar em nossa relação com Deus e a vida que temos na Terra, como em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. A Bíblia nos chama a confiar em Deus como Criador e sustentador de todo o universo. Caso algum dia a existência de vida extraterrestre seja confirmada, isso não anularia a fé cristã, mas ampliaria nosso entendimento sobre a grandiosidade de Deus e sua criação. O foco permanece em viver segundo os princípios bíblicos e confiar no plano divino para a humanidade. Mas agora, vamos conhecer uma teoria muito importante de teólogos e estudiosos da Bíblia a respeito dessas aparições que não podem ser ignoradas, pois existem algumas que nem a ciência tem como explicar e saber como nós cristãos devemos lidar com essas informações de mídia e as reais. Relatos recentes de luzes no céu, como um vídeo no TikTok que mostrou drones confundidos com OVNIs, ilustram como o avanço tecnológico e o fácil acesso a câmeras têm multiplicado os registros de fenômenos aéreos. Com milhares de satélites lançados por empresas como a Starlink de Elon Musk, o céu está mais congestionado do que nunca, e muitos desses avistamentos têm explicações lógicas. Fenômenos nos céus têm chamado a atenção ao redor do mundo, com pessoas descrevendo luzes que mudam de cor, objetos que desafiam as leis da física e sons misteriosos que alteram a atmosfera. Casos como o de uma área rural, onde moradores relataram uma luz brilhante que parecia queimar a vegetação sem fogo visível, mostram o impacto desses eventos. Ainda assim, muitos podem ser explicados por drones, satélites ou balões meteorológicos, lembrando que o contexto e o avanço tecnológico devem ser levados em consideração antes de tirarmos conclusões precipitadas. No entanto, há casos que desafiam a ciência, como pilotos desviando de luzes inesperadas ou pessoas que relatam mudanças físicas no ambiente após observar esses fenômenos,
deixando no ar a pergunta: estamos vendo apenas tecnologia humana ou algo além da nossa compreensão? Esses eventos geram uma inquietação coletiva que vai além da curiosidade. A sensação de que há algo maior acontecendo, ainda que não completamente compreendido, alimenta especulações e questionamentos. Afinal, quando milhões de relatos se tornam consistentes, é difícil ignorá-los como simples coincidências ou erros de percepção. Enquanto alguns descartam esses fenômenos como fruto do imaginário, outros acreditam que podem ser sinais de uma realidade ainda maior, que talvez não estejamos prontos para entender. Histórias pessoais de fenômenos incomuns despertam fascínio, como a de alguém que, durante a madrugada, sentiu uma opressão espiritual intensa, aliviada apenas ao invocar proteção divina. A internet está cheia de casos de relatos impressionantes de pessoas que veem objetos estranhos, que veem uma luz intensa parando a poucos metros delas e etc. Essas experiências, difíceis de explicar pela lógica ou pela ciência, nos levam a refletir. Seriam coincidências ou sinais espirituais que estamos ignorando? Elas nos desafiam a olhar além do natural e compreender o impacto espiritual desses fenômenos. A Bíblia descreve dois tipos de seres celestiais: os anjos bons, que servem a Deus e protegem aqueles que o temem, e os anjos caídos, que escolheram a rebeldia e agora atuam para enganar e destruir. Enquanto os anjos bons ministram livramentos e segurança divina, os caídos assumem formas enganosas, como anjos de luz, para desviar nossa atenção da verdade. Fenômenos misteriosos, como avistamentos de luzes e contatos sobrenaturais, muitas vezes são usados como distrações para afastar as pessoas de Deus, reforçando a necessidade de discernimento espiritual. Esses enganos, segundo a Bíblia, se intensificarão nos últimos tempos, chegando ao ponto de desviar até os escolhidos, caso não estejam vigilantes. É fundamental manter um relacionamento firme com Deus, que nos capacita a diferenciar o que é verdade do que é mentira. No entanto, a forma como a religião e a cultura moldam nossa percepção sobre esses fenômenos merece uma análise mais profunda, pois influenciam diretamente nossa capacidade de interpretar o mundo espiritual. A Bíblia alerta que, nos últimos tempos, um engano global abrirá caminho para o anticristo, um líder carismático que usará sinais e maravilhas para manipular a humanidade e afastá-la da verdade divina. Este plano inclui um sistema de engano massivo, onde até fenômenos inexplicáveis no céu podem ser usados para distrair e unir as pessoas sob falsas promessas, como Jesus advertiu em Mateus 24:24. Para não sermos enganados, é essencial buscar discernimento espiritual por meio das Escrituras e da oração, fortalecendo nosso relacionamento com Deus. A resposta contra essas mentiras está no poder do nome de Jesus, que já demonstrou autoridade sobre fenômenos sobrenaturais, lembrando-nos de que, independente do tamanho do engano, a luz de Cristo sempre prevalecerá. O poder do nome de Jesus é inegável, especialmente diante de fenômenos espirituais que desafiam a lógica, como abduções ou presenças opressoras que cessam instantaneamente ao invocá-lo. Testemunhos mostram como uma oração simples pode transformar situações aparentemente sem saída, reforçando sua autoridade sobre qualquer força do engano. Além de proteção, o nome de Jesus nos oferece discernimento, ajudando-nos a distinguir entre o que vem de Deus e o que é enganoso, pois o que é divino traz paz, enquanto o engano gera confusão. Em um mundo cheio de distrações e falsidades, o tempo de nos prepararmos espiritualmente é agora, pois o nome de Jesus é o refúgio que confronta até os maiores mistérios do universo. A ciência nos fascina com suas conquistas, como explorar o universo e mapear o DNA humano.
mas enfrenta limitações ao tentar explicar fenômenos como OVNIs e alienígenas. Essa incapacidade de responder a todas as perguntas deve nos lembrar da grandiosidade de Deus e nos levar à humildade, pois quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. O problema surge quando a ciência tenta desacreditar o espiritual, descartando fenômenos inexplicáveis, sem investigação mais profunda, ignorando que podem apontar para algo maior. A verdadeira questão não é ciência contra espiritualidade, mas como elas coexistem. A ciência revela a criação, enquanto a fé nos conecta ao Criador, preparando-nos para lidar com o que realmente importa. O discernimento espiritual é essencial para navegar entre o verdadeiro e o falso em um mundo cheio de enganos. A Bíblia nos ensina a desenvolvê-lo por meio da meditação nas Escrituras e da oração, permitindo-nos ver além das aparências e reconhecer as armadilhas do inimigo, que frequentemente usa ilusões atraentes para enganar. Esse discernimento nos protege de cair em teorias equivocadas ou maravilhas enganosas e nos dá confiança para viver firmados na verdade. O desafio é constante. Estamos prontos para resistir aos enganos futuros e ajudar outros a enxergar a verdadeira luz? Em meio às incertezas e mistérios do mundo, uma verdade é clara: Jesus é a resposta. Seu nome carrega um poder que transcende explicações, trazendo paz em meio ao caos e proteção diante do espiritual. E aí, depois de tudo isso, qual é a sua escolha? Você vai continuar buscando respostas no caos ou vai olhar para Jesus, que é a única verdade que nunca muda? Lembre-se, não estamos sozinhos e Ele sempre está pronto para nos guiar. Confira o relato do testemunho do apresentador Celso Portiolli sobre esse mesmo tema aqui no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que vão transformar a sua forma de ver o mundo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.